E aí, meu povo, e aí, galera? Olá, você, futuro aprovado num concurso público que vai assumir em breve um cargo público, aquele que você tanto almeja. Eu sou o professor Maziotti, você que me acompanha nesse canal deve me conhecer. Sou professor de português. E se você tem me acompanhado aqui no YouTube, você sabe que nós estamos com um projeto muito legal, muito bacana, que é um curso totalmente voltado para aprovação na prova na banca VUNESP. Esse nosso curso que estamos iniciando nesta semana é um curso focado no TJ São Paulo, mas que vale para qualquer concurso, qualquer prova da banca VUNESP, seja de nível médio ou superior, haja vista que não há muita diferença. Não sei se você já percebeu isso. E agora eu convido a você para fazer parte desse grupo. Deixe também aqui o joinha, curta, compartilhe e faça parte desse grupo. Na descrição desse vídeo estão aí as informações para que você possa ingressar. Tá? Agora observe bem como será o formato desse curso. Acompanhe aqui comigo. Depois de algumas semanas meditando, refletindo como eu poderia ofertar um produto de melhor qualidade, com melhor profundidade e ao mesmo tempo objetivo e prático para que você tenha resultado. Então, com isso, eu planejei, eu montei todo um curso para você, organizado já dentro do edital VUNESP, o edital mais completo, tanto para nível médio quanto superior. Então acabe com esse mito de que tem diferença. Praticamente não há diferença. Nem para cargos fiscais, cargos jurídicos ou cargos de carreiras policiais. Tá? É o mesmo edital praticamente. A diferença é que normalmente para carreiras policiais o edital é um pouquinho mais enxuto, pouca coisa. São 9 itens de cobrança no geral, enquanto o edital mais completo traz 12 itens de cobrança. Eu trago para você então a oportunidade de fazer comigo um curso que cabe no seu bolso, um curso barato, com um custo-benefício excepcional que só estará disponível para esta turma, neste valor. Essa turma inicial, então, vai ter a oportunidade de ter comigo esse curso, que é um curso voltado para o TJ São Paulo 2021, ou, como eu disse, para qualquer outro concurso organizado pela banca VUNESP. Então, veja bem, nós temos aqui o concurso TJ São Paulo, é um concurso que promete, são muitas vagas, daqui a pouquinho eu falo sobre isso com você, e esse curso será um curso online, tá? Com aulas que também serão pelo WhatsApp, ao vivo, no sentido de transmitirmos aí aulas pontuais para sanarmos dúvidas. Então, o WhatsApp, nosso canal do WhatsApp vai ser um canal de tira dúvidas para você que fizer parte desse projeto tão importante e que realmente vai converter a sua vida e a vida da sua família para melhor. Então, veja bem, nós temos aqui esse curso voltado totalmente para a VUNESP. E o que foi dito à Folha Dirigida recentemente? Que é um concurso com 5.000 vagas de escrevente, que o tribunal estuda de tal. Claro, isso aqui são os claros, né? Isso aqui é o que temos de previsão. O que se fala são 500 vagas ou mais, mas isso é muita coisa para você. Chegou a sua hora, então, de se preparar. Então, você tem aqui, olha, mesmo assim, a tendência é que as oportunidades do concurso TJ São Paulo sejam expressivas. Tá? Em entrevista Folha Dirigida 18 de fevereiro, bem recentemente, o superintendente de planejamento da Fundação VUNESP, o Henrique Luiz Monteiro, confirmou tratativas para a organização do processo seletivo. E isso tem muitas vagas para serem aplicadas, disponibilizadas. Vai ser um concurso muito grande, com um número de vagas bastante generoso. Olha que bacana aqui, ó, o que ele fala aqui, tá? Quem é do ramo sabe que vale a pena. Então, podem ir se preparando, porque o TJ não está com a restrição do Estado. Deve acontecer, sim. As tratativas estão bem adiantadas, garantiu. Então, olha aqui, ainda assim, até onde eu tenho conhecimento, o concurso para o primeiro semestre. Estamos em abril. Pode ser que a prova aconteça até meados de junho, não é garantido. Mas o pessoal pode estar estudando, porque o concurso do TJ São Paulo está quente, revelou Monteiro, a Folha Dirigida. Você está estudando já? Está se preparando? Ou você é daqueles que espera sair o edital? Você é São Tomé, que espera, tem que ver para crer. Tem que tocar no edital ali impresso para crer que ele está realmente valendo. Comece a estudar agora, o diferencial é esse. E você sabe que português é o grande calo no sapato de muito concurseiro. E não pode ser no seu sapato.
eu estou aqui para ajudar você a superar essa dificuldade. Então, olha só. O que temos de novidade para você aqui nesse curso? É um curso com início no dia 22/4, online, em que eu passo a disponibilizar para você, eu garanto a você, 2 aulas no mínimo por semana. Aulas com profundidade teórica e exercícios da VUNESP, que realmente são exercícios que vão preparar você. Esse curso é completo com textos e gramática. Ele apresenta aí também, como eu já disse, nesse curso, nessa configuração, o grupo de WhatsApp com o canal Tira Dúvidas. E além disso, temos cupom de desconto, o valor é bem em conta, eu vou te falar o valor daqui a pouquinho, tá? E vamos em busca da aprovação do TJ São Paulo. Bom, esse curso, ele tem um valor de R$ 197, com o cupom de desconto de 20%, ele cai para uma média de R$ 157 o curso todo, somente para esta primeira turma. Tá? Para a segunda turma, daqui a mais ou menos um mês, o valor vai praticamente dobrar, porque é o valor real desse curso. Tá bem? Então eu conto com você para não deixar essa oportunidade escapar. Não deixe. Então vamos lá. Olha só como o português é importante aqui. A parte de compreensão e interpretação de textos é muito cobrada. Em nosso curso nós temos um carinho muito especial com esse assunto. Tá? Nós temos aí também a concordância verbal e nominal, os sinônimos e antônimos e os demais assuntos que são as classes gramaticais, a pontuação, a crase, a regência, que está tudo contemplado. Tudo bem? Então observe aqui, olha, que o que vamos fazer é um trabalho voltado específico para essa banca e eu conto com você para participar. Já falei isso. E então, vamos fazer esse curso incrível com o professor Maziotti? Você quer o cupom de desconto válido por tempo limitado? 24 horas? Para você do grupo aqui, você que está no meu grupo, esse cupom estará válido até domingo. Até domingo. Para os demais que estão vendo esse vídeo, somente 24 horas. Passei TJ 21. Esse é o cupom de desconto. Você vai entrar no meu site, vai procurar em ofertas, TJ São Paulo, e lá você vai ter o curso, você vai clicar ou no link da descrição desse grupo, ou se você está no YouTube, o link também aqui do YouTube você vai poder acessar e vai ter a oportunidade de fazer esse curso comigo. Ok? Eu vejo você então lá do outro lado, vejo você lá dentro desse curso que vai trazer para você aí um diferencial com relação aos concursos de maneira geral aplicados pela VUNESP São Paulo, preparando você. Te aguardo. Um forte abraço. E agora, para que você possa ter uma noção de como é esse curso, como é que ele é gravado, como que eu trato o português, a gramática, os textos, nesse formato de curso, eu ofereço a você um pouquinho da primeira aula para que você possa aí se motivar e estar conosco. Te aguardo lá dentro, hein? Até breve. Meu aluno querido, que bom ver você aqui, que bom que você tomou essa decisão acertada de aprender português com o professor Maziotti, visando um objetivo muito nobre, um objetivo muito importante, que vai mudar a sua vida. Estamos falando aqui de vidas. Eu entendo a responsabilidade de meu trabalho, não é qualquer coisa. Eu mexo com a sua vida, eu mexo com o que o seu futuro pode te reservar. Eu trago a você aqui um curso completo de português, um curso em que você realmente vai ver com outros olhos a gramática normativa, os textos para concursos públicos. E se você quer ser realmente aprovado nesse concurso que tanto almeja, eu peço que você realmente confie nas estratégias que eu vou traçar aqui com você. Nesta primeira aula, nós vamos trabalhar textos, a interpretação de textos literários e não literários. Vamos apresentar aqui diversos dogmas, diversas ideias que são práticas. Nada daquela coisa teórica, enfadonha, que acaba se perdendo sem te levar a canto algum. O que eu vou apresentar aqui são coisas práticas, reais, que você vai perceber assim, rapaz, eu ficava sempre entre duas alternativas, agora eu entendo por quê. E tudo isso passa por todo um processo de conceituação, exercícios seguidos,
constantes aperfeiçoamentos para que você possa realmente chegar ao fim desse curso daqui a 32 aulas e falar, valeu a pena. Você vai falar isso, você vai ver. Eu começo apresentando a você então aqui o que eu chamo de estratégias de leitura. Antes de você interpretar corretamente um texto, você tem que saber ler um texto. E ler um texto não é simplesmente juntar palavras, juntar termos para formar frases, orações e períodos. Ler um texto, e saber ler um texto, é saber ter a leitura crítica voltada para o seu repertório e também para aquilo que o autor quer trabalhar como discurso. E aí nós temos uma diferença fundamental entre enunciado e discurso. Quando você começar a entender a diferença entre enunciado e discurso, entre contexto interno e contexto externo, e principalmente, está ligado a isso também, a diferença entre interpretar e compreender e analisar um texto, depois disso tudo começa a fazer sentido. Durante muitos anos, muito tempo, em termos de concursos públicos no Brasil e até no mundo, se achava que a interpretação era algo pessoal, era algo subjetivo. Mas não. Foi encontrada realmente uma linha mestra, uma linha que conduz como espinha dorsal o entendimento de textos independente da sua subjetividade. É uma linha de dados que são realmente ou por inferência ou por compreensão pura, a percepção desse discurso e desse enunciado que eu vou explicar para você o que é. Então venha comigo aqui para alguns conceitos iniciais. Nós temos aqui as chamadas estratégias de leitura. E quando falamos disso, vamos falar de muitas coisas aqui, tá? Estratégia de leituras, repertório, conhecimento de mundo, capacidade de inferência, etc. Mas eu quero que você perceba aqui as três principais, que são o que fazer primeiro? É a pergunta que você se faz, que eu ouço muitas vezes, que muita gente faz para mim como professor. Eu faço a leitura do texto ou das questões? Isso aqui é uma pergunta muito comum, que sempre é feita ao professor, né? O aluno fica em dúvida se ele começa pela redação, ou se a redação é por último, se ele começa pela parte específica ou a parte geral, ou se aquilo que ele domina ou não domina. Bom, aqui vamos discutir primeiro o que fazer primeiro, a leitura do texto ou das questões vinculadas a esse texto. Eu te respondo sem sombra de dúvidas. Se você quiser ler o texto, lê em casa depois 10, 20, 30 vezes. Mas na sua prova, você primeiro vai fazer as questões. Sério, professor? Sério. E por quê? Sabe por quê? Porque três coisas podem acontecer quando você se depara com o texto. Três coisas podem ocorrer quando você vê o texto e as questões vinculadas a ele. A primeira coisa que acontece é o texto, né, a questão do texto, o comando da questão, exigir de você um conteúdo, um conceito gramatical. E aí você não precisa do texto como um todo. Virá ali destacada a frase, o período que você tem que analisar. Quanto à morfologia, a sintaxe. Aí você ganha tempo. Você não ganhou, teve que ler o texto como um todo. Cuidado com isso. Ok? A segunda coisa que pode acontecer é a exigência apenas de quê? De uma parte, um período, um parágrafo a ser interpretado no texto. O final ou o começo. E aí você lendo parte do texto, você consegue resolver. Agora, se vier aquela pergunta sinistra, segundo as ideias gerais do texto, ou segundo o que o autor preconiza, aí, meu irmão, não tem jeito. Aí você tem que ler o texto como um todo. Mas você fez isso sabendo que estratégia tomar inicialmente. Certo? A segunda coisa, a segunda pergunta que nós fazemos a nós mesmos para traçar a estratégia de leitura é: como ler um texto? Professor, mas que pergunta simples, como ler? Eu leio lendo, eu leio juntando sílabas, palavras, formando frases. Não. O que eu quero saber é, na hora da prova, qual é a melhor estratégia de leitura? E eu sempre digo isso. A leitura em provas é um exercício de humildade. Como assim, professor? Humildade. Você já viu uma criança lendo? Uma criança, quando lê, quando começa a aprender a ler, ela se curva assim na cadeira, assim, ó, e bota bem pertinho, começa com o lápis assim, ó, a caneta assim, começa a seguir palavra por palavra, juntando aqui devagarinho, até o final, ela não se perde. Quando você está numa prova, e geralmente as provas são, na verdade, um teste de resistência, você concurseiro sabe disso,
Depois de 2, 3, 4 horas de prova, é muito fácil você pular uma palavra, uma linha inteira, se confundir ou não se concentrar. Quando você se propõe a apontar com a ponta da sua caneta a cada linha da prova, do texto ali, das questões, das alternativas, você consegue se concentrar mais. Tente fazer isso. Experimente. Parece uma dica muito boba, mas não é. Ela funciona. Vai por mim. Próxima ideia aqui. Próxima pergunta que muito é feita ao professor aqui. Como encontrar a ideia central? E aí, meu amigo, agora é que é o The Jump of the Cat desta aula. Para encontrar a ideia central, tem que ter estratégia. A ideia central é aquela ideia que é a espinha dorsal. É aquela ideia que temos no texto que vai fazer com que o texto gire em torno para poder transmitir alguma comunicação, fazer algum sentido em termos de leitura. Como você sabe, todo texto, né, dissertativo, argumentativo, narrativo, tem um começo, meio e fim, certo? Especificamente o texto dissertativo ou argumentativo apresenta um começo que chamamos de introdução, uma parte ali central que chamamos de desenvolvimento e a parte final que chamamos de conclusão. Um texto bem escrito apresenta na sua introdução uma tese ou um problema a ser discutido, certo? Ele vai discutir isso no próprio desenvolvimento. E aí é que vem. Na conclusão, um texto bem escrito, ele tem que apresentar 2 aspectos fundamentais. Primeiro, a conclusão precisa retomar a tese, retomar a ideia central da introdução, que é a sua ideia central. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que procurar. Ou seja, aquilo que estiver na conclusão, entre aspas, repetido, retomando, não é repetição, mas é uma retomada de ideia que está na tese, aquilo que é mais importante ali, que foi trabalhado, isso é a sua ideia central. E para provar isso, para mostrar que isso funciona, nesta primeira aula, dando uma dica já sinistra como essa, observe o que eu trouxe para você aqui. Uma questão, olha lá, olha. Do TJ Municipal de São Paulo, escrevente técnico judiciário, né? Tribunal Judiciário, né? E temos aqui, né? 2017, uma questão. Não tem jeito, tá? Nós precisamos ler as questões de interpretação de textos. Não podemos fugir delas. Aí temos aqui, olha, uma questão, você já olha aqui, quem escreveu, né? Uma breve história da humanidade, um texto mais sério, né? E aí você tem uma noção de que esse texto não é de uma revista, não é um texto humorístico, é um texto que vai trazer aí algum conhecimento de história, algum conhecimento aí que vai agregar alguma coisa. Então vamos ler o texto. A introdução vai de muito antes até seu habitat, percebeu? Muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos, ou seja, do geral, né, da vala comum de outros organismos, com os quais partilhavam seu habitat. Qual é a ideia central? Qual é o tópico frasal? Grave esse termo. Eu vou explicar mais para frente. O tópico frasal é, na verdade, a ideia central de um parágrafo. Os tópicos frasais reunidos vão gerar aquilo que é a espinha dorsal em torno da ideia central. Mas temos aqui já uma tese, ou será que não? Ele vai dizer aqui que o ser humano não era tão importante, não tinha tanto destaque assim, ou não tinha grande diferença dos animais que conviviam com ele. É isso que ele diz na introdução. Será que isso é a tese? Será que é a ideia central? Vamos continuar a leitura. Em um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas brincando na lama. Jovens temperamentais rebelando-se contra as regras da sociedade e idosos cansados, que só queriam ficar em paz. Machos orgulhosos tentando impressionar as beldades locais e velhas matriarcas sábias que já tinham visto de tudo. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, formavam laços fortes de amizade e competiam por status e poder. Mas os chimpanzés, os babuínos e os elefantes também. Não havia nada de especial nos humanos. O que ele está fazendo aqui? Está corroborando aqui a ideia anterior da introdução.
Ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua, dividiriam o átomo, mapeariam o código genético e escreveriam livros de história. Aí vem a conclusão. A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas, vagalumes ou águas-vivas. Percebeu? Qual é a ideia central do seu texto? Olha essa conclusão aqui. O homem é insignificante, não é isso? A introdução aqui, o que ele fala? Está falando aqui que durante incontáveis gerações eles não se destacaram dos outros organismos. Ou seja, é insignificante. Qual é a ideia central aqui, então? É a insignificância humana. Se você conseguiu perceber isso, você vê até a questão voltada para esse texto, que pergunta, a ideia central do texto qual é? Os humanos vêm evoluindo tão lentamente quanto os demais animais que conviveram? Não. Os humanos pré-históricos conviviam pacificamente entre si? Isso permitia dominar os outros animais? Não fala disso no texto. Os seres humanos distinguiam os animais na pré-história no modo como interagiam entre si? Também não. Eu posso até acreditar nisso, mas não é isso que o texto trata. Os humanos arcaicos não possuíam habilidades que permitissem prever as conquistas futuras de nossa espécie. Olha aqui o gabarito. Ou seja, não tinham habilidades que podiam prever. Eles eram o quê, então? Similares aos animais de sua época. E aí você encontrou a ideia central do texto. Notou? Percebeu como que é prático isso aqui? Então, isso aqui você vai praticar em outros textos, em outras questões, e vai funcionar. Agora, vamos trazer uma coisa muito importante para que você possa entender definitivamente o que é o texto e como interpretar esse